Luís, pegando aqui nas palavras do Luís Ribeiro, dando aqui uma dupla de Luís, há aqui uma questão que é as pessoas que acreditam nestas frases feitas e não vão à procura. Como é que tu desmanchas isto? Como é que se pode desmanchar este pensamento coletivo feito de palas que se recusa... Conseguimos convencer a líder do PAN que afinal a energia nuclear é boa? Não, eu acho que há pessoas que é impossível convencer, mas deve haver, eu acho que há um espectro total de crença. Acho que há pessoas que é impossível de convencer. Mas achas que é ideologia, como dizia o Luís, é cegueira ideológica? Não é baseado em evidência científica, isso é certo. Eu fui investigador durante muitos anos. O método científico é a pior coisa que nós temos à parte de todos os outros para encontrar factos, evidência, para encontrar realmente como é que o universo funciona. E as narrativas realmente, eu acho que a narrativa é uma coisa muito importante. É muito importante construir especialmente memes. Construir memes no sentido de ideias que se propaguem, que sejam baseadas na verdade. E, por exemplo, uma narrativa que eu gosto muito é a dos argomas. Vamos fazer a tal experiência que Vamos fazer a experiência das gomas. Num reator nuclear convencional de fissão, eles empilham pellets de urânio mais ou menos deste tamanho. Um pellet destes de urânio liberta uma energia equivalente a uma tonelada de carvão. Ou seja, isto produz gera a mesma eletricidade que uma tonelada de carvão. Por isso é que a energia nuclear é fascinante, que é, nós enquanto espécie, sempre que fomos evoluindo, nós passámos sempre para energias mais densas. Passámos, por exemplo, usávamos madeira, começámos a usar carvão, fez-se a Revolução Industrial. Começámos a usar gás natural, chegámos à era moderna, a seguir à Segunda Guerra Mundial, industrializámos agora, temos uma infraestrutura de telecomunicações fantástica, baseada em cima de gás natural, mais carvão, mais todos os combustíveis fósseis. Eu sei que estamos numa altura que é importante descarbonizar, mas é preciso respeitar, infelizmente é preciso respeitar os combustíveis fósseis. Não é só dizer agora vamos trocar isto por renováveis. Foi rápido demais. O quê? A passagem do combustível fóssil para esta crise energética que muita gente diz que vem da guerra da Ucrânia e já quem se lembra sabe que já vem há um ano antes, muito antes. Não. Foi uma passagem para as energias verdes demasiado rápida e não sustentável? A história é muito mais complexa que isso e tem muito mais nuances. Esta crise energética veio-se a construir desde que Putin chegou ao poder. Não é de agora, foi desde que Gerhard Schröder foi chanceler alemão. Agora quadro da Gazprom, que já sempre grande amigo de Putin durante a vida, que decide fazer o phase-out das centrais nucleares alemãs. Não é só o phase-out do nuclear, boa imagem, são estes pellets, exato. Não é só o phase-out das centrais nucleares alemãs, mas é também o pegar-se ao gás natural russo. Atenção, que finalmente as pessoas começam a criticar a narrativa que a Alemanha era uma potência económica, mas a Alemanha foi uma potência económica à custa do gás natural russo, que era barato e era acessível. Eu não sou a favor dos combustíveis fósseis, eu espero que as pessoas não me crucifiquem por isto. O que eu estou a dizer é que é preciso respeitar os combustíveis fósseis porque eles são práticos, são abundantes, são fáceis de transportar. É muito difícil passar para um meio de gerar eletricidade mais denso. É muito difícil. Deixa-me pegar num ponto que eu achei e acho importante, e esta nossa conversa e este nosso programa também surge com essa ideia. Tu disseste, espero que não me crucifiquem por isso. Sim. Tu achas que hoje em dia, com aquelas manifestações do Stop Oil e sopa para cima de quadros e cola nas paredes, nas mãos, uma pessoa tem dificuldade em dizer o que pensa porque tem medo de ser cancelado? Eu não tenho medo de ser cancelado. Deixa-me só dizer, Luís, puxa só o microfone só para ti, um bocadinho para ti. Sim. É isso, para as pessoas ouvirem bem. Okay. Obrigado. Para seres mais bem cancelado. O cancelado, eu não tenho medo. Eu tenho medo é que me chateiem nas redes sociais, que eu ainda ligo um bocado a isso. Mas, por exemplo, em relação passa-te, né? Às vezes deves saber. Em relação ao Just Stop Oil, acho que tu tens tu tens um artigo da Visão Verde agora acerca que esses protestos se calhar até fazem mais mal do que bem. Aliás, você tem um estudo nesse artigo. Sim. Um estudo que foi feito que este tipo de protestos
que as pessoas não compreendem, que certa cara arte, por exemplo, ou parar comboios, também aconteceu durante o Extinction Rebellion de 2019. Isso é contraproducente, porquê? Porque as pessoas, têm visibilidade, mas depois as pessoas são por instinto contra aquilo que estes ativistas defendem. Porque, quer dizer, quem é que gosta de alguém que destrói arte? Sim. Portanto, isto é mau para a causa. Aliás, o título do meu artigo era atirar sopa à arte é conspurcar a causa. Porque é isso que eles fazem, conspurcar a causa. Eu não vou tão longe em relação a criticar as pessoas que fazem isso, porque um dos nossos lemas é tentar ter o máximo de empatia possível. E eu acho que a partir do momento em que nós temos uma sociedade em que as crianças sentem necessidade de ser ativistas, eu acho que há aqui um problema, porque nós realmente temos um problema por causa das alterações climáticas e nas alturas de pânico, por exemplo, especialmente quando o avião está a cair, a primeira coisa que nós devemos pôr é a máscara de oxigênio e mantermos calmos. É o que está nas instruções dos aviões. Eu acho que está na altura que, em vez de fazer trincheiras e de nos entrincheirarmos cada um na sua ideologia, está na altura de nos sentarmos à mesa e construir pontes. Mas sabes que isso dá muito trabalho, isso dá muito trabalho. A predisposição para ouvir o outro lado cansa as pessoas. Eu sei que dá trabalho, mas tem que ser. Por exemplo, estas manifestações do Just Stop Oil, que nós estamos aqui a ver em vídeo, são pessoas que acreditam que estão a fazer uma coisa útil. Mas são meio parvas também, não é? Eu não vou tão longe a criticá-las como se eles acham que estão a fazer uma coisa útil. Pronto, tentem comunicar com eles e vamos dizer, será que há uma coisa que realmente nos faça atrair as pessoas? Será que há uma coisa de vamos tentar não entrincheirar mais a sociedade como ela já está? Mas isto só afasta, quer dizer, uma pessoa olha para isto e que simpatia que estas pessoas nos provocam. Eu não tenho muita vontade de falar com elas. Por acaso, não tenho muita vontade de falar. falar. Se calhar estou aqui um bocado sozinho, mas eu acho que eu sou muito mais radical. Eu já escrevo sobre ambiente na visão há mais de 20 anos. E fui sendo cada vez mais radical contra o radicalismo. E sobretudo agora, o que eu estou a notar é que as causas ambientalistas estão a ser instrumentalizadas para fins políticos. Agora, de repente... É a nova luta de classes, Luís. Mas é descarada. Agora o capitalismo não é verde. Mas qual que? Lembra-se do que acontecia no comunismo da União Soviética e na China? Como é que podem dizer que o capitalismo não é verde? O comunismo também não é. O comunismo é muito pior. Só pegando as emissões de gases de efeito de estufa na União Soviética por unidade de PIB produzida, era quase o dobro da americana. Enquanto que os americanos por acaso começaram a ligar reatores nucleares nos anos 50 à rede, a Rússia ficou sempre em carvão. A União Soviética, desculpa, a União Soviética. Em relação à causa, eu acho que vale a pena, porque há pessoas que nós conseguimos sentar e é possível. Eu já fiz isso, eu já consegui mudar a mentalidade às pessoas, especialmente em relação ao nuclear. Porque as pessoas começam a olhar para os dados e pensam, se calhar não é bem assim, vou ler mais um pouco. Eu acho que vale sempre a pena, senão... Achas que faz falta nesta conversa, nesta dialética entre os dois lados, uma palavra que é muito cara a alguém muito especial para mim, que é tolerância? Eu se calhar ainda não fui tão exposto à luta como o Luís, que o outro Luís. Que ele, mas tens tempo, ainda és um miúdo novo também. Como eu já disse há pouco, eu vivi um pouco na bolha da academia até há uns anos atrás. Eu já tive episódios muito complicados, especialmente com ambientalistas portugueses, porque em relação à luta de classes estavas a dizer, eu venho de uma zona que não é assim tão pobre do país, eu venho do Ribatejo, mas há zonas há bolsas de pobreza extrema em zonas do Ribatejo. Mais ou menos come-se bem. Come-se bem, sim. Queria só dizer isto. E não há ninguém tu vais a essas bolsas, não é preciso ir a países como a África ou países como o Médio Oriente. Essas pessoas querem ter mais energia, querem ter acesso terem acesso à energia limpa não é uma preocupação que eles tenham, porque eles querem ter acesso a qualquer coisa. A rede elétrica é um pouco como uma pirâmide das necessidades que as pessoas têm. Primeiro as pessoas querem se sentir seguras, querem ter alimentação e só depois é que se calhar vão ler um livro sobre física. E a rede elétrica é um pouco como isso. Nós primeiro temos de garantir que as pessoas tenham energia. E depois temos de garantir que a energia seja barata. E só depois é que as pessoas se vão preocupar com a descarbonização. Ou seja, as pessoas só querem saber do ambiente, na verdade, quando já tens outros problemas resolvidos. Pois, é um bocado para isso. Tu preocupares com o ambiente é quase um luxo. É um luxo que tu tens. Eu já não tenho mais nada para me preocupar.
então vou aqui. E nós olhamos para as classes políticas e eu, por exemplo, eu tenho interagido com eurodeputados e nós claramente não estamos a enviar para lá os nossos melhores. Para nenhum Parlamento, atenção. Sim, mas do Parlamento Europeu eu tenho os recibos, os e-mails. E é assim, um político não tem que saber tudo acerca de todas as coisas, mas tem a obrigação de se cercar, de se aproximar por assessores que percebam daquilo, para ser consultado. E esse esforço não existe em Portugal ainda, especialmente nas questões de energia. A questão da energia em Portugal é uma coisa insular, é uma coisa fechada, é tribal. Achas que os políticos em Portugal, no tema da energia, querem ser fofinhos e ganhar votos e não ir ver o que é que realmente é importante ver? Mas sem dúvida, é porque se nós olharmos para o que tem funcionado, até agora tem funcionado. É uma estratégia que tem funcionado, não é uma estratégia baseada em dados, é uma estratégia que tem dito verde, renovável, instalar painel e isso e dá votos. Porque é uma narrativa que é repetida. Luís, deixa-me fazer uma pergunta. Pegando nisto aqui, e eu sei que agora não é sobre a Ucrânia, mas isto é uma conversa aberta. É fácil para um jornalista escrever a verdade neste tema sem ser cancelado? De ambiente? Sim. Não, mas eu não quero saber. E um jornalista que quer ser jornalista não pode querer saber. Nós estamos lá para escrever a verdade e quero saber se sou cancelado ou não. Sim, eu estou a ser cancelado por malta destes ativistas que têm esta máxima do capitalismo não é verde. Já escrevi várias vezes sobre o assunto e acho que são os hipócritas, estão a fingir que se preocupam com o ambiente e com o clima e tudo isso, mas na verdade o que eles querem é fazer avançar uma agenda política. Portanto, estão a usar, e volto a dizer, estão a conspurcar a causa para avançar a outra causa. E como é que se lida com isso? Ou seja, alguém que tem uma profissão, que vive dessa profissão, que tem uma família que vive dessa profissão e de repente pensa, eu quero escrever a verdade, eu quero informar os cidadãos, é esse quase aquilo que eu me formei e que faz parte do meu ADN, mas por outro lado tenho medo de perder aquilo que é o meu ganha-pão. Como é que se faz? Não perco o meu ganha-pão porque felizmente não mas sou poderá haver outros colegas que passem por isto, não é? Que me pagam. Não são os ativistas que me pagam o meu trabalho. Eu sou pago para escrever a verdade. Não sou pago para escrever aquilo que eles querem que eu escreva. Portanto, se a verdade E isso continua a ser fácil em Portugal? Publicar uma coisa que simplesmente é verdade, mesmo que seja polémica? Eu não sei se podes responder a isto. Não posso, acho que nunca tive essa dificuldade. Não, quer dizer... Mas já sentiste necessidade, nem que seja, de te submeteres a um fact-checking à amostra das outras pessoas para tu dizeres, ok, já que não acreditam no que eu estou a dizer, vou buscar toda a pesquisa que eu fiz para fundamentar o que eu estou a dizer. Sim, mas é isso que eu faço. Cada artigo que eu escrevo baseio-me não naquilo que me dizem, mas sobretudo nos estudos científicos. Não, eu não estou a dizer que não te baseias, estou a dizer chegar a um ponto que tu, além de fazeres esse trabalho, fazes a pesquisa, chegas a uma conclusão e partilhas a conclusão. Chegar a um ponto em que tu dizes, ok, então vamos fazer assim, eu vou partilhar tudo aquilo que eu vi, quase como se fosse, não uma justificação, mas encontravas uma forma de tu calares as pessoas e dizes, elas não se calam, sinto-me obrigado a... Elas não se calam, não se calam. São bebés ainda. São, porque nós apresentamos factos e elas respondem com argumentos. Mas é um bocadinho uma conversa de surdos e por isso é que eu perco cada vez menos tempo com isso. Continuo a fazer o meu trabalho é escrever a verdade, é mostrar a verdade. Se a verdade é que a energia nuclear é uma das melhores energias, é uma energia limpa, não emite gases com efeito de estufa, quer dizer, só na questão da mineração, da construção, não sei o quê, pronto. Mas não emite na produção de eletricidade, não emite gases com efeito de estufa. Eu digo isso. É muito danosa, é muito menos danosa, aliás, para o ambiente. Se nós estamos, o ambiente tem várias camadas. Se estamos a falar de clima, de alterações climáticas, é muitíssimo melhor, porque se não emite dióxido de carbono, se não emite gases com efeito de estufa, é muitíssimo melhor. Pode-se argumentar que tem a questão dos resíduos radioativos, não sei o quê, embora isso também seja exacerbado. Como é que se desmancha esse argumento? Ou seja, há dois argumentos muito fortes contra o nuclear. Além dos eventuais acidentes, é a questão dos resíduos, que são centenas de anos e que estão a ser enterrados, pelo menos é a versão oficial dos, vamos chamar-lhes, ambientalistas, e a questão da água, porque a energia nuclear utiliza a água do mar,
mas aquece-a nesse processo. Como é que se desmonta estes argumentos? A verdade é que não há energias perfeitas, não é? Sim. Quer dizer, o Luís sabe disto muito melhor do que eu, não há energias perfeitas. Também a energia fotovoltaica também precisa de áreas imensas para ser suficientemente produtiva. Áreas que podiam ser áreas de conservação, que podiam ser para a agricultura, podiam ser para isso tudo. Precisamos de energia fotovoltaica, pois precisamos. Portanto, é sempre um mal menor escolher para uma fonte de energia, seja ela nuclear, eólica, carvão, gás natural, fotovoltaica, seja o que for, será sempre um mal menor. Mas quer dizer, mas o Luís pode dizer isto, pode falar disto melhor do que eu. É assim, a questão dos resíduos já faz parte da cultura. Nós, basicamente, nós vimos o Homer Simpson, que é uma das referências. Eu só queria dizer que o Homer Simpson, o nuclear é tão seguro que nem mesmo o Homer Simpson conseguiu arrebentar com a central ao longo destes anos Mas todos. será que se as centrais reais fossem daquela cor também, em vez daquele cinzento que estávamos aqui a ver na imagem anterior, se fosse aquele meio roxo que eles usam nos Simpsons, eu acho que era muito mais fácil. Acho que as pessoas olhavam e diziam: será uma fábrica de doces do Willy Wonka? Não sei. Mas aceito. A questão dos resíduos é um pouco. Mas nós eles estão a ser enterrados ou não, Luís? vão começar a ser enterrados. Normalmente eles. Uma pessoa até pode ir ao Google Maps e ver em Zaporizhia onde é que estão os resíduos a ser guardados. Como eu já disse, um pelletzinho de urânio é o equivalente a uma tonelada de carvão. O que é verdade é que nós não temos assim tantos resíduos Portugal produzidos. tem condições para fazer esse passo? Havia condições para Portugal ter uma autossuficiência energética com base no nuclear? Eu bem tento convencer as pessoas que sim. O investimento é muito grande? O investimento é muito grande. É. Ok. E a nossa rede também é uma rede elétrica pequenina. Nós somos um país com muito pouco consumo elétrico em comparação com os outros países da Europa. Por exemplo, mas nós olhamos para os outros países da Europa e vemos coisas interessantes. Que é, por exemplo, a Finlândia tem 5 milhões de pessoas, tem 4 reatores nucleares. Porque um finlandês consome per capita o triplo de eletricidade que um português consome. Também tem um inverno rigoroso, não é? Sim, e eu tenho uma indústria muito mais eletrointensiva que a nossa. Mas a questão é o inverno. Nós tivemos, em relação aos resíduos, que eu queria mesmo enterrar o assunto, porque o assunto até é para ser enterrado. Mas eu gostei dessa. É uma questão, nós enquanto civilização, nós sabemos lidar com materiais perigosos. Toda a gente tem lexívia em casa e ninguém vai, salvo algum acidente infeliz, ninguém vai se pôr a beber a lexívia que tem em casa. É que isso aconteceu a uma pessoa muito próxima de mim. Peço desculpa. Não, mas aconteceu porque estava com sono e a lexívia estava em alto mar, o meu sogro. Mas de propósito? Não, foi sem querer, estava numa garrafa de água e eu enganou-se na garrafa e bebeu. Peço desculpa se ofendi alguém, mas de propósito e conscientemente, não há, às vezes uma criança pode ter acesso a uma coisa dessas. Sim, mas à partida não. Ninguém se vai pôr a partir de uma criança não tem acesso a uma central nuclear também. Talvez o Putin, não é? Talvez o Putin. Sim. Nós temos conhecimento para saber como lidar com os resíduos. Por exemplo, nunca ninguém, não há registros de fatalidades a manusear resíduos centrais nucleares. Não há. Nós transportamos resíduos nucleares. A França tinha um acordo com a Rússia para transportar resíduos da França para a Rússia. Não há um único caso de um incidente. Essa verdade é tão estranha. Não, por exemplo, o que a Rússia fazia era a Rússia conseguia reciclar. Porque assim, os reatores nucleares que nós temos de geração 3 consomem só um pouco do combustível. Só consomem aproximadamente 3% do combustível que é posto numa central. Uhum. Imaginem que vocês têm a lenha seca e a lenha molhada e 95% da lenha é molhada. Põem tudo para dentro de uma lareira e só arde aquele pedacinho da lenha seca. E depois no final vocês tiram o resto da lenha. A lenha está um bocadinho, continua molhada e vocês mandam essa lenha molhada para a Rússia, dos 95%, e os russos conseguem reaproveitar aquilo e voltam outra vez, aproveitam os pedaços que estão secos e voltam a enviar os pedaços que estão secos para a Europa. Isto fez-se durante anos, um acordo entre a França e a Rússia, porque era muito mais barato. A França continua a ser o país com mais... Continua. 73%, o último número que eu vi, ou 75% da produção energética é nuclear em França. Da geração de eletricidade. Porque convém separar aqui, porque, por exemplo, a energia também temos transportes, combustíveis, processos industriais. A eletricidade é uma pequena parte da produção da energia que nós consumimos. Por exemplo, em Portugal, 25% de toda a energia final que nós consumimos é eletricidade. 55% são combustíveis, são caminhões, carros, gasolina, diesel, produtos agrícolas. A França realmente tem 75%. Porque a empresa francesa, a EDF, tem sido canibalizada para outros fins. A EDF era a joia da coroa do mundo do nuclear. Foi a França, em 1973, com a crise
dos produtos, dos combustíveis, dá um murro na mesa e diz: não, vamos ser independentes, estamos fartos disto. Constrói uma frota nuclear em 20 anos, constrói 56 ou 58 reatores nucleares no espaço de 25 anos e torna-se o maior exportador de eletricidade da Europa até há poucos anos atrás. E a própria França agora, em cima da crise do gás natural, a França tem tido um déficit de produção nuclear. Esta guerra pode ser uma oportunidade, Luís, ou seja, estamos aqui a pegar num tema, década de 70, crise dos combustíveis, termina com uma estagflação no final da década e de repente o mundo percebe que tem que mudar o paradigma. Esta questão da Rússia, a questão do gás natural, agora estes acidentes, que eu não sei, continua a haver especulação quem é que poderá ter rebentado com o gasoduto, eu acho que foram os russos, mas cá estou aqui a especular. Isto pode criar uma oportunidade para mudar o paradigma, irmos olhar para a ciência e deixarmos de dogmas. Sim, o que eu acho é que vai acelerar a transição energética. Já agora, foram os russos ou não? Ninguém me disse nada, mas eu desconfio que, olhando para o historial, quer dizer, parece-me óbvio. E há ali várias razões, agora só fazendo uma parte, acho que há várias razões para que acreditamos que foram os russos. Eles querem dizer qual é a lógica de nós irmos dar cabo do nosso próprio gasoduto. Bem, qual era a lógica de invadir a Ucrânia? A lógica não está a reger as decisões de Putin, não está, quer dizer, nada daquilo não tem lógica nenhuma. O Putin é um tipo que está a chegar a velho e quer ficar na história como se fosse o Pedro Grande, não é? Portanto, basicamente é isso que ele quer fazer. Estão crianças a morrer pelo sonho louco de um velho, é isso que eu digo. Portanto, acho que sim, foram eles, e acho que há várias razões. Uma delas é ele não dar uma rampa de saída para um potencial sucessor, dizer: olha, meus amigos, se derrubarem o Putin e me puserem lá, eu retomo as ligações económicas e tudo com o Ocidente, com a Europa. Pronto, já não consegue. Agora já não consegue, acabou, está morto, por aí não se safa. E depois também para acusar os Estados Unidos, porque Biden disse aquela coisa que não ia permitir que o gasoduto fosse aberto, o Nord Stream 2, se a Rússia invadisse a Ucrânia. Portanto, ele aproveita aquilo para fazer mais um bocadinho de discurso político doméstico para a Rússia consumir. A questão do paradigma, portanto, essa parte estamos convencidos foram os russos. De repente temos uma Europa completamente dependente da Rússia, centrada na Alemanha. Isto morre. Temos uma questão do Reino Unido, que ainda por cima sai da União Europeia, portanto, cria-nos aqui um problema acrescido. Como é que nós saímos disto? Bom, em relação à energia, já estamos a sair. Eu devo dizer que o gás, por exemplo, que chegou a estar a bater quase uns 350 euros, sim, agora está o megawatt-hora, em agosto, meados finais de agosto, que há dias já estava a 98, já tinha baixado dos 100, não é? Sim, mas não é pelas melhores razões, é porque de repente a procura desaparece. Não, claro, porque os depósitos são cheios, já estão a 97%. Mas não só os depósitos estão cheios, como estás a ter um tempo bastante mais quente que o normal, sim. E também tu tens empresas que fecharam. Afinal, as alterações climáticas são positivas, não é? Neste caso, estão a salvar vidas. Eu vou ser cancelado depois disto. Nós estamos a chegar à reta final e concluímos, afinal, ainda bem que é tudo mais quente. Eu acho que se vier aí um inverno um pouco mais severo, pode haver muita gente com problemas. E o preço baixou, porque a procura também desapareceu. Claro. Há indústrias a fecharem todo o lado devido à eletricidade, ao custo da eletricidade. Mas a verdade é que Putin quanto mais tempo passasse, menos hipótese ele iria ter de usar o gás como chantagem. Sim. Porque a Europa já estava a fazer a descarbonização, okay? Já estávamos com planos muitíssimo ambiciosos, os mais ambiciosos do mundo, de descarbonização, transição energética, portanto, largar os combustíveis fósseis, primeiro o carvão, petróleo e gás, e tornarmos independentes. E agora temos mais uma razão para o fazer. Portanto, Putin ainda consegue usar o gás, neste caso o gás como chantagem, a energia em geral, gás, petróleo e carvão, mas sobretudo o gás. Mas quanto mais tempo passasse, menos dependente a União Europeia estaria e menos importante seria essa arma para Putin. Portanto, Putin era um pouco agora ou nunca. A verdade é que, ao mesmo tempo, não tendo conquistado a Ucrânia em 3 dias, como era a sua vontade, e tendo unido o Ocidente mais do que alguém imaginaria, a verdade é que agora a União Europeia acelerou as suas metas de transição energética. Achas que vai continuar a haver União Europeia? Quer dizer, estamos num estado de enorme debilidade, não é? Com a Alemanha, com o Reino Unido, a França. Nós olhamos para a União Europeia um pouco como um monstro burocrático, inútil, seja aquilo que for. A verdade é que a Europa é uma série de países, dezenas de países encavalizados uns nos outros, com problemas de fronteiras e de interesses que chocam uns com os outros também.
E nós temos 2 guerras mundiais que o epicentro foi na Europa. Sim. E foi porque os países estavam todos desavindos. Precisamente por isso, porque a Europa lá está um monte de países que não se gostam, não gostam uns dos outros, têm problemas de todo o tipo e, portanto, a União Europeia, na verdade, surge como um projeto de paz. Sim. Um projeto para garantir que não há mais mal-entendidos, para não dizer pior, entre vizinhos. E até agora tem resultado. A desagregação da União Europeia, quanto a mim, o pior que pode acontecer é mesmo isso, termos uma terceira guerra mundial, novamente com o epicentro na Europa, precisamente... Tu achas que isto já não é a terceira guerra mundial? Com o epicentro na Europa? Ainda não é, porque, quer dizer, já é uma proxy war, não é? Uma guerra por procuração em que nós damos armas à Ucrânia para a Ucrânia se defender e a Rússia vai buscar aqueles amigos que ainda lhe restam, portanto, uns drones iranianos, umas espingardas da Coreia do Norte, uns mercenários da Síria, do Afeganistão, portanto, mas continua a ser uma guerra por procuração, um pouco como foram as guerras da Coreia, mas com um impacto económico mundial, não é? Ou seja, as outras mataram milhões de pessoas com balas, estas estão a matar com fome e pobreza. Sim, não estou a menorizar a guerra, é uma guerra gigantesca, a maior guerra na Europa desde 1945, ninguém tem essas dúvidas, mas apesar de tudo ainda está estancada e, aliás, eu acho que o que nós estamos a fazer neste momento é um investimento, nós estamos quase a pagar aos ucranianos para lutarem por nós. Porque se a Rússia conseguir devastar a Ucrânia, a seguir vem a Moldávia porque tem lá a Transnistria. Depois, acredito, claro que sim. Então, quer dizer, ele não parou na Crimeia, não parou no Donbass. Na Geórgia também, a Geórgia, pronto, foi o que aconteceu é um Estado com a Abkhazia, marionete, não é? Pronto, sim. Esse sempre foi o objetivo. Porquê que Putin anda há anos a financiar partidos extremistas na Europa? E a Greenpeace? E a Greenpeace, pois. A sério? Sim. Temos aqui um soundbite. Já lá. Não, continua. Sim. Além de partido, não conseguimos chegar a saber quem é que foram os partidos que eles financiavam. Essa notícia saiu, mas não se conseguiu desbastar para ver quem é que eram. Não, mas partidos não. Quer dizer, partidos de extrema-direita e de extrema-esquerda na Europa, isso há vários. Ainda ninguém conseguiu, por exemplo, demonstrar cabalmente que há, por exemplo, financiamento, sei lá, ao partido que é mais visto como putinista neste momento em Portugal, como o PCP. Não há ligações, pelo menos, diretas. Mas está mais do que provado e demonstrado o financiamento a partidos de franja que depois foram crescendo em Itália, na França, na Alemanha. Em Espanha também. Em Espanha, o Vox. O Vox veio com a linha da Venezuela, que devia vir via Moscovo. Ou seja, isso é que pode ter sido a verdadeira bomba suja. Pode ter sido. Mas tu estavas a falar, de repente, eu lembro-me quando era miúdo ver o Greenpeace a invadir petroleiros. Sim. E de repente eles são financiados pelo Putin.